dele já começou a trabalhar no salão. Então, mas a gente se conhece sendo auxiliar do mesmo profissional. E eu, inclusive, tinha muito medo de trabalhar em salão de beleza, porque a gente escuta muito que é fofoca, que é intriga, que é, né, negativo. Então isso, demorei mais ainda. Não, eu ia falar isso, mas gente... É o que eu falo, não é mentira. Eu vou pra fofoca. Não, bom que eles estão falando no lugar de pé. É babado, é babado. Eu acho que a gente, inclusive, a gente se blindou muito por conta disso. Porque não tem como você escapar, a gente gosta. Fala, amiga! Boa noite, Dani. Boa noite, Mel. Tudo bom? Tudo bem. Gente, eu tô rindo porque ela me imita o tempo inteiro. Gente, é viciante, não é? Falar boa noite, Dani. Boa noite, Mel. Façam em casa e me contem. Muito bom, muito bom. E aí? Tudo E bem? Aí? Certo. Acabou, né, o frio? Ah, acabou, mas tá bom, né? Esse climinha não tá ruim assim, não. Né? Tá gostosinho o clima do jeitinho. Tá. Eu tô gostando, né? Vai Dia dos Namorados aí, eu tô sorta, tá ótimo pra mim. É verdade. E a gente entrou no nosso Junho Love, como a gente falou no episódio anterior. E hoje a gente continua falando sobre amor. Amor, né? Enfim. É sempre importante falar pra vocês que esse podcast é feito por duas amigas, duas profissionais, né? Psicólogas, psicanalistas, mas não só isso, né? São muitas coisas. Esse é um espaço pra gente se conectar, se identificar, trazer entretenimento, mas também um espaço de acolhimento e de identificação. Então, a gente espera que vocês estejam sempre com a gente nesse lugar de troca e de possibilidades também aí que o universo feminino nos traz. Exatamente, que é o melhor dos universos. E antes da gente começar, só pra gente conversar um pouquinho, pra quem tava, assim, né, nos seguindo nas nossas redes, eu comentei alguns dias atrás que meu pai não estava muito bem de saúde. Sim. E, gente, graças à doação de sangue, ele teve uma melhora considerável, né? Ele comentou que acho que foram 34 bolsas de plaquetas que ele precisou tomar, e isso definitivamente salvou a vida dele. Então, a gente queria reforçar e pedir para vocês, quem puder, né, doar sangue, doar plaquetas, isso é extremamente importante. A gente nunca sabe quando alguém próximo da gente vai precisar, ou quando a gente mesmo também vai precisar. Quem estiver apto, né, lá, quando você chega no Emoção, você faz uma triagem, né, você responde algumas perguntinhas, e lá eles já te falam se você tá apto ou não para doar sangue. E lembrando que, para além de ser para alguém conhecido, né, a gente faz pela humanidade, por ser cidadão, Exatamente. por sempre manter esse banco, né, cheio de vida, para aqueles que precisam. É isso. Falando em vida, hoje, né, a gente vai receber 2 convidados divos. Maravilhosos. Especiais na nossa história também. Nossa, verdade, né? Vamos começar do começo. Você quer apresentá-los? Acho que a gente pode dividir. Então vai, começa. Como a gente falou, eles são maravilhosos, babadeiros, se conheceram no trabalho, kkk. Estão juntos há 5 anos, são gatos, gente boa até dizer chega. São extremamente competentes no que fazem e multifacetados. Um deles tem 29 anos, formado em publicidade, mas desde cedo foi mordido pela arte da maquiagem, é um verdadeiro artista. O outro tem 26 anos, um verdadeiro autodidata no que diz respeito a cabelo e tudo que ele se propõe a fazer. Determinado, driblou todas as dificuldades que a vida apresentou e foi atrás daquilo que ele merece. Juntos, eles são os donos do salão mais descolado de Cuiabá. Sejam bem-vindos, Henrique e Miller! Uhul!
Muito obrigado. Muito obrigado. Gostaram muito da obrigado. apresentação? Amei, adorei. Acho que foi bem sucinta, assim. Disse muito. Só faltou falar que Miller, além de cabeleireiro, é um pouco de pedreiro, um pouco de cerveja, um pouco de tudo. pintor, um pouco de marceneiro, que me ensinou muito também, né? É. Acho que Sim, né? A vida de quem não tem pai é isso, né? É aprendendo na raça. Exatamente. é sobre. Um pouquinho Mas eu falei de alguma tudo, coisa né? errada? Não, é publicidade Não, mesmo. é isso Depois mesmo. eu aham. fiquei... É isso mesmo, é isso mesmo. E é aí que a gente se encontra, né? aí, vocês aí. dois, É. né? Mas eu É. tenho Que uma... nos encontramos, né? Exato. Isso. E nós, né? Nos encontramos. Nesse momento aí, que a gente vai Sim, falar daqui a pouquinho. Exatamente. Até que ele é bom, né? Um pouquinho, Que um pouquinho. Dizem que ele é criativo, né? Que ele às vezes tem algumas ideias. Mas, gente, pra quem assistiu o nosso primeiro episódio, lembra que a gente falou, né, do Henrique, que fez a nossa logo maravilhosa, que deu a ideia, na verdade, do nome do nosso podcast. E é este que vos fala, maravilhoso, lindo. O A gente criador. se esforça, né? A gente se esforça. O criador E a criatura! De frente um pro outro hoje. De frente com Exato Gabi. ali. De ladinho, De frente ladinho. com blogueirinha. Sim, Blogueirinha. É blog, é blog. Mas, antes da gente falar de como a gente se conhece, eu queria ouvir de vocês, como vocês conheceram. Porque a gente tá aqui no mês do amor, falando Junho sobre Love. relacionamento. Vamos ter depois um episódio maravilhoso sobre vidas solteiras importam. É necessário, é necessário. Mas hoje os solteiros não vão ter paz. Então Nem hoje a lugar gente veio de falar de fala. amor. Exatamente. E aí, como vocês se conheceram, gente? Eu vou falar, né? Porque eu que Conta falo aí. mais, né, amor? Eu que hablo. A gente se conheceu trabalhando juntos. A gente foi auxiliar do mesmo cabeleireiro, né? De um salão. Já adultos, então, assim, Já- trabalhando, ralando. Você tinha quantos anos, amor? Quando eu entrei, eu tinha 18. É, Miller começou jovem. muito mais cedo, né? Eu tive esse... Ah, não vou falar um calo, né? Nem um quebra-mola. Mas eu tive esse episódio de faculdade, publicidade. Então, isso me demorou eu chegar no salão de beleza por conta disso, né? Eu tinha outros objetivos, achei que ia ser isso pra minha vida. Então, eu tive a faculdade ali, né? Então, ali trabalhei de agência. Então, eu fui parar no salão de beleza, eu tinha 23, 24... Ah, mas novo também. É, mas Miller já tava, né? Então, Miller começou muito cedinho. Miller, com 17, 18, fez o curso de cabeleireiro Sim. dele e já começou a trabalhar no salão. Então, mas a gente se conhece sendo auxiliar do mesmo profissional. E eu, inclusive, tinha muito medo de trabalhar em salão de beleza porque a gente escuta muito que é fofoca, que é intriga, que é, né, negativo. Então, isso, demorei Que não é mais mentira, né? ainda. Não, Eu ia falar isso, mas, gente. é o que eu falo, não é mentira. Eu vou pra fofocar. Não, bom que eles estão cabelo falando no lugar de pé. É babado, é babado. Eu acho que a gente, inclusive, a gente se blindou muito por conta disso. Porque não tem como você escapar. A gente gosta muito do que a gente faz, mas infelizmente é um ambiente assim. Eu até falo, brinco às vezes, né? Eu abri um salão de beleza pra fofocar, amor. Ele tá louco? Ah, eu não vou fofocar no meu salão? Eu vou fofocar. O cliente vem até mim, eu vou fofocar, tá doido? Lembrando Mas- que é sempre uma fofoca saudável. Ah, né? diz que, né? Diz que a gente tenta. Eu vou pelas que não são saudáveis. Eu acho muito engraçado como o salão de beleza é, porque a do lado sabe de uma fofoca que a do lado não sabe. Isso troca, faz entrelaço de fofoca. A gente descobre tudo. A gente atende uma cliente, logo em seguida atende outra e a gente... E aí, às vezes, elas chegam contando a mesma história com versões diferentes, porque Cuiabá é desse tamanho. É desse tamanho, um ovinho. Eu falo que é um interior um pouco evoluído, mas eu não chamaria de olha capital lá. ainda, né? Não, capital Mas a assim, gente ama Cuiabá. É. Amo, não. Hell City tá aí, né? A gente até já tentou sair algumas vezes, mas a gente fala que bebe da água do córrego ali, a gente continua aqui, né? Não tem como escapar. Ou vaza e volta. Né? Sim. É sobre. Mas como foi esse primeiro olhar, assim? É, Essa coisa Quando do... é que tem alguma coisa que a diferente? barriga, né, sentiu Então, borboletas na no época estômago? que a gente trabalhou 2 anos juntos, trabalhando pra mesma pessoa e nunca assim, sabe? Tipo, pensamos em que iria rolar alguma coisa. Só amigo, de boa. Só amigos. Não, e ainda um fato curioso. Miller não, como a gente comentou antes, né? Que Miller era um pouco mais travado. Ele não ficava com afeminados. Ele tinha um padrão de ficar com... Eu gostava de boy.
Poxa, que pena, né? Poxa, que chato. Talvez não era o que você precisava. Mas eu até falo, é muito engraçado, porque parece que Deus falou assim, você e você agora, vocês vão ficar juntos. Porque foi muito engraçado, a gente já trabalhava juntos por 2 anos, trabalhamos juntos e nada aconteceu entre a gente, nunca, assim. Não, mas não teve Mas nenhum... tinha um sentimento, assim, tipo, ai, será? Ah, Bonitinho. Tem que confessar, né? Que, assim, eu não tinha barreira nenhuma de ficar com ele, né? Pra mim, ele era gato e aí pronto, né? Só faltava ele. Mas ele deixava isso muito bem claro pro salão, pra todo mundo, pros profissionais, que ele nunca ficaria com o Henrique, porque... Inclusive, eu me Nossa montava muito na Senhora. época, então eu não tinha sobrancelha, eu era muito magra, eu vivia pra arte drag, né? Então eu era meio estranha, mais do que sou hoje. E viver pra isso, você auto se mutila, né? Então eu tinha. Minha pele era toda pipocada, porque tinha que tirar a barba todo dia, né? Eu não tinha sobrancelha, então eu era assim, eu vivia pra aquilo, então era muito Caramba, olhando diferente. sua Né? sobrancelha, gente, é perfeita. Não, eu falo que eu tenho muita sorte de ter sobrancelha ainda hoje, porque Porque você assim, teve por que 2 raspar. anos que a gente não se comunicava, eu raspava a sobrancelha todos os dias, né? Então eu não tinha sobrancelha mesmo. Pra ela ter nascido hoje, graças a Deus, sorte mesmo, sorte. Porque a gente conhece, inclusive, gente que já raspou e não tem Não sobrancelha, assim, não nasce mesmo. Inclusive, às vezes ainda raspa uns pedacinhos. aí. Acontece uns videozinhos às vezes, né? Uma peruca que a gente coloca, uma sobrancelha que a gente levanta. Mas aí foi isso, a gente... Chegou um certo momento que começou a rolar algumas coisas assim, sabe? Tipo, uma passada de mão aqui. Você sabia Isso no- que isso no ele ambiente tava de- afim. De trabalho. Trabalho. Sim, porque tinha esse negócio, como é um lugar que tem muita fofoca, tinha, sabe, Essa esses conversa. burburinhos. Tinha um ai, correio elegante. Ó, ficaria com você agora. Olha, pra falar bem a verdade, eu nem sei como começou, né, amor? Foi Mas a isso, gente começou a se trombar nos corredores, assim, do salão. E daí era uma passadinha de mão ali, a gente grudava um no pescoço do outro, e não sei o que, isso. Mas eu falo, é muito Bem engraçado, tranquilo. porque abriu a mente do Miller do nada e ele começou a, tipo, talvez me olhar com outros olhos, assim, e talvez teve um ver dia, possibilidades, né? teve um dia que a gente tava no corredor e aí a gente ficou nessa passação de mão, sabe? Passa a mão. E aí o nosso patrão viu, né? Falou, e aí? O que é que tá acontecendo? Tanto é que assim, a gente foi ficar porque eu intimei ele. Eu falei assim, olha, Foi aí que aconteceu, porque ele chamou a gente pra conversar. Primeiro o esporro e depois o beijo. Exatamente. Ele chamou a gente pra conversar e ele falou assim, o que tá acontecendo? E aí o Henrique entendeu que talvez não ia passar disso. Por quê? Porque não podia mais fazer. Aham. E aí ele foi e me chamou na chincha, falou, me botou na parede, falou, e aí? eu falei, olha, ou a gente vai ficar logo, ou a gente vai ter que parar com essas graças que a gente faz no ambiente de trabalho. Uma hora a gente vai levar um outro esporro, a gente vai ser demitido, vai dar BO, assim, então... Eu morava sozinho, eu falei, então você vem na minha casa e a gente resolve Gente, isso, né? Já que- direto e reto, Ai, assim. emocionado, eu diria, Qual que é né? seu signo? Sagitário, amiga. E o ascendente? Ai, pior que eu não sei. Já fiz algumas vezes. Tem uns escorpião, tem uns leão, tem uns peixes, tem Mas tem você é um zoológico. decidido. Amiga, e foi o que eu te falei. Eu acho que eu sou mais emocionado do que decidido, assim, sabe? Então eu sempre fui muito carente, muito de... Ai, por que eu vou ficar negando meus sentimentos se eu posso chegar e falar, Certo? sabe? Aprendam. Não, eu falo, eu tenho um tal do jogo de relacionamento que eu tenho um Chato. ranço, misericórdia. Então assim, ai, não vou responder porque não visualizou ainda. Ai, vou responder só depois porque eu não posso responder na hora. Eu falo, pelo amor de Deus, gente. Chato. Chega e fala, eu quero ficar com você e pronto. Acabou, não tem essa. Não quer? Não quer, Deixa, tchau. pronto. Exato. Não Próximo. tem essa. Ai, me dava então... A gente começou um pouco nesse joguinho. Daí foi que eu falei. Eu falei, olha, então vamos resolver logo? Você quer ou não quer? Você E não pra tava... você? Você não tava nem em casa, né, amor? Eu tava no shopping com um amigo meu, no cinema. Bem de boa. E Bem. aí, aham, Tranquila. o filme não tava tão agradável. Daí ele mandou uma mensagem, daí eu falei pro meu amigo, você me deixa lá? E aí ele falou, tá, né? E aí foi, me deixou lá e aconteceu. E nunca mais foi embora. Não, porque Vocês eu sei acreditam? dessa história, que vocês ficaram e casaram. É por isso que eu falo, é muito engraçado. Eu vou Como ler a assim? palavra do Senhor aqui agora, né? Mas é muito engraçado porque eu falo que foi Deus que uniu a gente mesmo. Ele falou, agora vocês vão se juntar e vocês vão ser um casal. Porque a gente ficou uma vez, pra quem trabalhou 2 anos e não tinha se relacionado ainda, não tinha nem beira nem eira. E do nada a gente fica, e no outro dia ele não vai embora, e eu não deixo ele embora, e ele fica, E ele tem o fica. fato também de que ele não me atraía, então... É, Algum muito propósito engraçado. tem nisso aí. Parece que virou uma Total. chavinha na cabeça dele, assim, e ele viu que talvez poderia ter uma oportunidade. Mas assim, né, não posso deixar que eu era muito esforçada, muito trabalhadeira, né? E que assim, Você fez seu... tipo assim, eu acho que talvez o Miller é muito assim, né? Ele sempre foi muito trabalhador e muito decidido em conquistar as coisas da vida. Então, assim, talvez se eu fosse
Ai, como eu posso falar pra não falar Pode palavrão, falar né? palavrão. Se eu fosse um vagabundo, daí eu acho que ele talvez não teria se interessado, assim, sabe? Então ele viu Isso que... é uma coisa legal, porque passa pelo lance da admiração que a gente fala. Sim. Porque Isso muda a percepção. eu acho que ele começou a ver, assim, De falou, outra peraí, ele não é só aquele que se monta de drag e não faz nada. Ele tá aqui trabalhando todos os dias, trabalhando de auxiliar comigo, tá correndo atrás, tá? A gente tinha muito trabalhando no salão de conquistar a cadeira, né? Então a gente começa como auxiliar e conquista uma cadeira pra você ser o profissional. Então eram nós dois que queria conquistar a cadeira. A gente era num grupo de 4 auxiliares, né? 4 auxiliares. Então era só nós dois que queriam uma cadeira. Os outros eram auxiliares e estavam ali pra ser auxiliares e cumprindo o básico. Eu lembro até de uma cena nossa, a gente estendendo, era só nós dois que estendia a toalha do patrão no sol, assim, porque ninguém mais queria fazer isso. A gente viu isso como um processo. Lembro da gente lá no quintal, estendendo as toalhas todas, a gente não via isso, ai, que chato, ai, tem que fazer isso pros outros. É um processo, e é com isso que eu vou ser determinado e conseguir minhas coisas, assim. Então, acho que talvez foi isso que, pensando agora, né, foi isso que talvez mudou a chavinha pro Miller, assim. Porque acho que talvez se eu fosse, né, não quisesse nada com a minha vida, talvez ele continuaria com o mesmo olhar que ele tinha. Mas Você você... acha que foi isso, amigo? Eu não posso negar que ele era muito esforçado. Muito. Obrigada. Tinha as vibes dele, tipo, porra louca, mas tinha o Henrique responsável, assim, sabe? Tipo, de estar cedo no salão, igual ele falou, tipo... A gente tinha os nossos afazeres que cabia a gente fazer como auxiliar, e a gente tinha outros 3 auxiliares também, e eles não faziam. Então, a gente buscava se destacar em algumas outras tarefas ali, sabe? E eu acho que foi isso. A gente tinha isso em comum, e foi o que acho que fez eu mudar essa visão sobre ele. Deixando bem claro que a gente não quer falar mal de ninguém, viu? Outros auxiliares, tá bom? É só uma questão, assim, de se De destacar. contar a história. De contar a história. A gente tá aqui pra isso, né? Não levem a gente a mal, pelo amor de Deus. Mas você sempre viu ele com esse lance de beleza, me atrai, mas também vejo muitas coisas a mais? Ou era tipo. Não, amiga. Era só pegação? Era só pegação? Aham. Desculpa, amor. Mas eu via todo mundo, né? Emocionado, gente, emocionado. Gente, eu vou falar uma coisa muito séria aqui, muito séria. Já que a gente tá falando de relacionamento. Ser drag é muito difícil. É muito difícil ter um relacionamento ou ter alguém que queira você ou que dê em cima de você. Então a gente fica num ponto que você se deixa se apaixonar e emocionar por qualquer pessoa que te dá uma piscada, que te dá um aperto de mão, assim. Você vai, será que eu tenho chance aqui? Porque eu não tive chance até agora, né? Então, a gente, dentro da comunidade, a gente tem alguns padrões criados e a drag é deixada de ladinho, assim, né? Então, até fala, mas é porque eu acho que, assim... Mas você acha que isso já não deu uma mudada, assim? Amiga... Acho que bem pouco, amiga. Pouco? Esse dia eu vi um pouco. vídeo que falava sobre isso, que o padrão fica com o padrão. E O assim que acontece? vai. As drags se relacionam, né? Então acaba que uma drag fica com a outra e ali elas seguem o baile. Porque elas não têm chance de gostar de um padrão, de gostar de alguém mais másculo, de gostar... Não, elas ficam com quem dá chance pra elas, assim. Então... E é porque o mundo drag é um mundo, assim, acho que diferente dos normais, vamos dizer. Porque tem tudo isso, sabe? Tipo, todo dia você tem que se montar. Normal. É um artista. Mas é uma vida de artista. Uma vida de artista. A gente tem que se entregar Você se muito. doa, eu acho que e assim... acho que é até exaustivo às vezes, Exatamente. porque... E aqui o Henrique não fazia show, Emocionalmente né? também, Tipo, ele isso. era drag de se montar e sair bonita. Ele teve uma época que ele era DJ e tudo mais, mas nunca foi de fazer show. Porque quando você faz show, aí é babado. Eu nunca tive muito talento, né? eu falo que meu talento era ser bonita e apenas, assim. Então, fazer... E que já é muito. Vamos combinar, Muito né? acima da média que a maioria já também. louca. Mas daí, então, eu falo que drag, eu acho que a gente entra num jogo assim. Pra você se destacar, você tem que ser muito boa. Quando você é muito boa, você se destaca, você ganha um reconhecimento. Isso te alimenta a você querer sempre mais e mais e mais O e mais. reconhecimento. Dessa carência que eu acho que a drag... Desculpa outras drags, né? Sim, você tá falando Eu de pedi você. desculpa 20 vezes. O pior é que tem isso, é uma escala, né? Tipo, Então a gente vai se apegando nisso. Eu já fui pra fazer festa em Porto Velho. E a gente chegou numa festa tirando 300 fotos com muita gente muito fã que queria foto comigo. Então você fica assim... Meu Deus, meu Deus, meu Isso Deus, te meu alimenta. Deus, meu Deus, meu Famosa. Deus. Então você vai, assim, você começa tirando a barba, você começa tirando bigode, você começa tirando sobrancelhas, começa ficando magra, você começa, tipo, apertando a cintura, você começa
deformando o corpo pela arte, assim, sabe? Mas a questão do ser magra é porque também é um padrão? Ai, mas eu acho que é mais imposto por mim mesmo. Entendi. Pela linha que eu seguia, assim. Então, eu não sabia fazer show, não sabia fazer nada. Eu sabia ser bonita, né? Então, era isso, assim. Eu queria ser top model, eu queria ser modelo. Parece a fala da Barbie no filme, sabe? Tipo assim, gente, mas eu só sei ser bonita. É tipo eu isso. não ser tão bonita, você é o quê? E como é que começou essa vontade? Amiga, é vindo pra Cuiabá, descobrindo o mundo. E abrindo os olhos, assim, você ó. não é de Cuiabá, fala pra gente. Eu morava em Guarantã do Norte. Nascido? Eu nasci em Várzea Grande, com 2 anos eu fui pra Guarantã do Norte, e com 16 pra 17 eu voltei pra Cuiabá pra fazer faculdade de publicidade. Só que chegando aqui, minha irmã já morava aqui, e eu cheguei 2 anos, minha irmã já morava aqui há 2 anos, e a faculdade 4, né? Nutrição. Acho que é 4. Acho que é 4. Então eu chego nos 2 últimos anos dela. Então eu morei 2 anos com ela ali, e depois ela foi embora. Ela tinha um namorado, quase não ficava em casa. Então eu comecei a fazer meu ciclo de amizades, né? Na faculdade a gente conhece uma pessoa que leva você pra UFMT, que leva você... que inclusive a gente descobriu esses dias. Que já estivemos que no a mesmo gente rolê, já... né? Não, você não tinha uma casa... Não era sua casa, não, né? Ai, gente, não pode falar. A gente não pode falar, mas é isso assim, 20 anos atrás, tá, Miller? Tá tudo certo. É Carnavais. muito tempo, Tá tudo muito bem, eu não era nem tempo. nascido. Ah, entendi, Justin Bieber. Entendi. Mas foi assim, tipo, me veio na memória, assim, de uma hora pra outra que a gente já tinha... Não, Yasmin sempre. Créditos. Sempre. Que lembrava dele. A boa memória. E falou, você não lembra? E quando ela falou, eu falei, gente, mas assim, era outra pessoa. Eu também era outra pessoa, enfim. Eu acho que quando a gente vem morar de uma outra cidade, vem morar sozinho, assim, eu morava com a minha irmã, mas ela já tinha a vida dela aqui, Sim. né? Ela já morava aqui, então ela namorava, ficava na casa do namorado. E a gente vem morar sozinho numa cidade grande e você começa a fazer a sua família, né? Então, eu falo até brinco que eu era numa roda de 20 amigos, coisa que eu nem tenho mais hoje, né? Hoje minha amiga é Miller e o povo do salão. Hoje os amigos são 3 pessoas. Meu marido e meu cachorro. E olha lá, né? Então, a gente começa a fazer a nossa família, nossos amigos. E a roda foi ficando muito grande, que foi aí que a gente se entrelaça, Sim. né? Nessa época da faculdade. Eu tava na faculdade nessa época também. Então, A gente era muito jovem ainda, assim. Mas você é daqui de Cuiabá, né, amigo? Eu sou daqui, nascido e criado, Cuiabano prateado. É rachadão. E você também se montava. Amiga, tive esse episódio, você acredita? Eu acredito. Aquele Muito bom. que não gostava de afeminado, tá lá, passe montando. Como que foi? Mas pra foi você? depois ou antes? foi ou antes. durante? Antes. Foi um ex-namorado dele, gente. Então, é isso. Eu já tive um relacionamento com uma drag. Um drag. queen, né? Aham. Que fazia show. E aí, por Aham. isso que eu falo que é diferente, tipo, a drag que se monta e sai bonita e a drag que se monta pra apresenta. fazer show. Porque tem todo um processo por trás, tipo, montar aquilo de fazer o show, sabe? De vocês terem que organizar tudo aquilo. E aí, eu fui cair justo na mão de uma drag. E aí, que eu entrei nesse mundo drag, assim, sabe? De me montar. Só que eu fui por um caminho também que é diferente. Uhum. Que eu também queria ser bonita, né? Queria me montar e... Eu É acho flor que de beleza. a drag, ela vem de várias veias, assim, né? A gente tem a drag do show da performance do bate-cabelo. Aham. A gente tem a drag dos concursos de Miss, que há muito tempo existe concurso de Miss, de drag, de gay e tudo mais. E tem as drags do RuPaul, né? Eu sou drag do RuPaul, então por isso que eu só sabia ser bonita. O Miller, ele já veio E desfilar. das Misses, assim, né? Então eu era de ser bonita, da maquiagem, né? Que no RuPaul a gente vê muita maquiagem, ela se maquiando, ela se montando, então foi ali que eu nasci. E Miller já veio dos concursos, assim. Então Você ganhou o concurso, né? Não ganhei, amiga. Não ganhou. Ficou em Em terceiro. quarto. Em quarto. Mas você já é um campeão. É. Não, eu era a mais bonita e é isso. Não ganhou porque Mas Um tudo... detalhe, era comprado. era Um roubado. detalhe de um rolo de fita na cintura dele, que deixou ele Isso foi sem andando. respirar, sem andar. Não tirem palavras da minha boca. Então, e aí tudo aconteceu assim, tipo... Eu fui pra São Paulo, Aham. e como eu tinha um namorado que se montava, e surgiu essa curiosidade, sabe? E se eu me montar, como eu ficaria? Aham. E todo mundo falava, nossa, se você se montar, você vai ficar lindo, maravilhosa e tudo mais. E aí eu falei, tá, né? Vamos lá. Eu E já aí- sou lindo, né? Mas vamos ver se eu fico mais maravilhosa. Exatamente. E aí eu fui pra São Paulo, e aí eu falei, vou... Eu tinha muito isso, sabe? De não querer associar isso. Não sei porquê, mas eu tinha muito isso. E aí eu falei, uma oportunidade de eu me montar em São Paulo que ninguém vai ver.
Acho que talvez um preconceito também, pode né? ser que seja. Uhum. E aí eu fui pra São Paulo, me montei lá e por coincidência do destino, o diretor do concurso daqui de Cuiabá tava lá. E ele me viu, Caramba. reconheceu e falou: bicha, a senhora ficou belíssima. E aí me fez a proposta. E aí, você não quer participar do concurso e tudo mais? Caramba, tipo assim, a primeira vez já A foi primeira 21 vez. olheiro ali. E detalhe, São Paulo é pequeno igual Descoberta. Cuiabá, ó. Sorry. É verdade. E detalhe, era a minha primeira Oportunidades vez que chama, né? me montando. Então, Sua primeira minha vez? primeira vez, amiga. Nunca tinha botado cílios, nada. Não, e aí isso é uma curiosidade Caramba, que eu isso é tenho, muito assim, legal. como é esse primeiro olhar montado, assim. Quando eu olhei no espelho, eu falei, cara, minha mãe. Sério? Ai, eu Minha arrepiei. mãe, minha mãe, real. Porque eu já sou muito parecido com ela, né? Que legal. E aí, quando eu olhei no espelho, eu falei, minha mãe, cara, como assim? E aí foi isso. Daí ele me fez essa proposta, quer participar do concurso? E aí eu vim pensando, sabe? Todo mundo assim na cabeça, vai ser muito bonita, vai ganhar, nananana. Porque qualquer pessoa que você contava isso era um apoio, né, que tinha ali, né? Exatamente. E aí eu vim pra Cuiabá de volta. E aí eu decidi sair na parada aqui montado. Aham. E aí eu fui lá, aí eram as pessoas daqui que me conheciam, né? Tem que participar, você tá muito bonito, que não sei o que, nananã. E aí fui. Entrei nessa, mas assim, com pouca experiência. Eu até falo que Miller não ganhou o concurso, talvez, por falta de experiência. Tipo assim, ele... Na vida toda, amor, se montou o quê? Umas 10 vezes no máximo? Ah, difícil, Acho que né? até menos. A primeira vez que então a pessoa Miller não concorre já ganha não é tinha o difícil. andar do salto, o Miller não tinha a voz, o Miller não tinha a cintura, o remeleixo, Sim. não se soltava igual A uma drag, feminilidade assim. eu não tinha, sabe? Uhum. Porque pra você ser Miss, você tem que ter essa leveza, Sim. sabe? E se eu não tinha. entender nesse rolê, né? Do tipo assim, Exatamente. tô aqui, agora eu tô me sentindo bem, vou me permitir curtir esse processo e me aprimorar. Exatamente. Mas Assim. desde a primeira vez que eu me montei, eu entendia que era algo que não era pra mim, sabe? Aí você gostou? Gostei. Mas não foi aquilo. Exatamente. Porque é o que eu falei, tipo, por trás de uma drag tem N coisas. Tipo, pra você ter uma ideia, no dia do concurso, eu tinha 2 rolos de fita enrolado no corpo pra te dar cintura e tudo mais. Então, como que você tem desenvoltura a vácuo? Sobre Não os tem padrões como. que a gente tava falando, né? Eu acho que o concurso de Miss vem com muito mais padrão do que eu, que era filha de RuPaul, né? Totalmente. Então, ele veio assim, eu até falo que não tinha necessidade de tanta fita no corpo dele que talvez ele pudesse respirar e andar normal, né? Mas É era um verdade. padrão tão imposto que a Miss tinha que ter toda aquela silhueta, aquela Sim. curva que passaram a fita nele. Nessa época a gente não namorava, inclusive, ainda. Sim. E Vocês eu não acho se conheciam. A gente se se conhecia, conhecia. eu tava montado, inclusive, no concurso, né? Tava. Eu tava Porque gritando. a gente já trabalhava junto nessa Louca. época. Aham. E aí, o povo do salão foi lá. A gente torcer. a gente comprou ingresso, foi prestigiar, foi Ai, que gritar legal, ele, foi tudo. legal. Tava Biancão lá montado. Louca. Ah, é? Como é o nome de vocês? É. Montadas. É. Ai, Biancão, e ponto. Você Mas o tinha meu nome, é Bianca amigo? Benzi e o tinha. dele é Milena Mota, Milena né? Mota. Cara, que legal. O povo, o meu nome, na verdade, era pra ser Gabriela, né? Ah. E aí, as pessoas associavam o meu nome, Miller, um feminino, acho que vai ser Milena. E aí ficou isso. Daí eu saía, como que é seu nome? Ah, Gabriela, mas voltava a falar comigo Milena. Ah, E aí eu falei, não vai ter como fugir disso e vai ser Milena. E é isso. Você Daí eu foi só batizada, coloquei então. o Mota ali junto. cara, legal. E daí ainda fui lá e te traumatizei, né? Daí nunca mais montou. Fui- Por quê? Por causa da festa que a gente foi junto. Que não podemos Gente. falar. A primeira vez a gente foi sair Deixa montada. A gente tava tão animado, né? A gente tava tão feliz e voltamos... Até demais. Até demais, até demais, até demais. E traumatizei, nunca mais. Mas eu acho que esse negócio de não gostar de se montar também vem muito disso que a gente tava falando, que quanto é difícil a drag se relacionar, sabe? Então eu falava assim, cara, nosso meio já é um pouco difícil. Miller vem de preconceito. Eu acho que ele, assim, ele nasceu em Cuiabá, mas ele nasceu no bairro dele. Foi muito difícil ele sair de lá, assim. Mas, amor, é verdade. Você cresceu ali no bairro, né? Fazendo amizade com o povo do bairro. É que a minha vida, desde pequeno, nunca foi muito... Igual, eu nunca tive acesso ao meio GLS, assim, tão cedo. Eu ele fui não ia em entrar festas. no mundo GLS já era tarde, então não tinha Já era muito drag. isso. E daí, quando eu fui digerir, já era tudo assim, né? Aham. Porque bicha não respira, não tem viado, não tem paz. E daí era
Então talvez assim, se não tivesse o trauma e a gente tivesse continuado se montando, talvez ele teria se soltado mais e quebrado mais um desses preconceitos que ele tinha, né? Mas são percursos de vidas também diferentes. Mas eu acho que você tem São que fases, são momentos. nascer, assim, sabe? Com dom. Com dom, Não adianta você ser bonita e é isso. Aham. Acho que nesse mundo beleza não é tudo. Principalmente chegar no concurso, né? Mas é isso. Então, acho que pra mim, acho que não seria muito... Mas a gente falou um pouquinho que o Henrique é de Guarantã e tal. Você é de Cuiabá. E aí você falou que você cresceu ali num lugar que não tinha muito acesso, assim, à cultura GLS e tal. Como isso foi pra você? É porque eu perdi meu pai muito cedo. Então, a gente era eu vim de uma família humilde. Uhum. E a minha mãe teve 4 filhos. Então, assim, como eu não tinha pai... Você é o mais velho. Eu sou o segundo. Ah, tá. Mas era assim, a gente pela gente. Então, no lugar de ir curtir a vida, tentar se enquadrar nesse mundo, eu tinha que ir trabalhar, né? Então, acho que Desde foi muito um pouco cedo? isso. Muito cedo. Comecei a trabalhar com 14 anos. Caraca, uma criança. Aham. E fui lá até hoje. Mas eu falo assim, graças a Deus, sabia? Tipo, eu acho que a pessoa que eu me tornei, que eu sou hoje, é graças ao Miller, que começou muito cedo lá. Não, aí vai, graças a um pouco atrás, né? Graças à mãe, graças ao esforço, graças a ver a sua mãe lidando com aquela situação e você abrir os olhos, né? Mas eu até falo assim, ai, não sei se posso falar isso dos seus irmãos. Mas aqui o Miller se destacou entre os irmãos, assim, ele foi pra fora, assim, os irmãos continuaram ali na bolha e o Miller, ele quis mais, assim, ele quis desbravar, ele quis mais e ele quis se desafiar, assim. Então tem até uma história... Isso é desde sempre. Uhum. Porque quando o meu pai faleceu, a gente era em 4. Meu irmão caçula tinha 3 anos. Então, bebê. Pequenininho. E aí tinha meu irmão mais velho. Mas meu irmão mais velho, ele não tinha... Era assim... Conta a história Nada. do emprego. Aí entra isso, né? Tipo, ele nunca quis nada com nada, sabe? Aham. E aí eu me via também nessa responsabilidade, sabe? De tentar ajudar. Porque a gente já veio numa família muito humilde. Não tinha condição de nada. Então eu Mas falei, isso cara... tem a ver com a sua personalidade. Sim, Tem a ver com a sua de dele, assim Exato. mesmo. É assim, seu. sabe? Aham. É. E Porque aí- se são todos, né? No mesmo no ambiente, mesmo você quis ambiente. furar a bolha, né? Exatamente. Então, Isso, tem pessoa que também não quer uma vida diferente. E, E tá ok, se tudo- tá feliz é. com isso, tá tudo certo. Mas você não quis. É Exatamente. sobre isso, assim, não é falando mal dos irmãos. Não. Eles fizeram a vida deles do jeito que eles quiseram, Exatamente. assim. Mas o Miller, ele foi pra fora disso, né? ele É, expandiu, né? Eu não aceitava a minha realidade, porque foi assim. Não, essa fala que você tem, acho que desde o dia que a gente conheceu, eu não aceitava a minha realidade. Exatamente. Eu não aceitava que aquilo era pra mim. Eu falo, cara. Eu falava, e dependia de quem? Apenas de mim. Então eu falei, Mas eu acho Vamos também, assim, aconteceu muito comigo, que foi que abriu meus olhos, foi trabalhar em salão de beleza. E a gente descobrir que existe uma outra vida. A gente trabalha com um público que tem bolsas de grife, que tem celulares de primeira linha, que se vestem, né, com grife. Então isso a gente vê que a gente fura a bolha mais uma vez. A gente conhece que existe um outro mundo, assim, sabe? Sim. Não que a gente tenha inveja, a gente vê com outro olho. A gente quer chegar lá É também. outros acessos, né? Que a gente Ter quer outras ter. coisas. Trabalhando no conquistar salão de outras beleza, a coisas. gente via os profissionais trocando de carro, comprando um carro que acabou de sair, comprando um apartamento. Então a gente faz assim, a gente consegue chegar lá, vamos lá, né? Sim. e aí foi isso. E o meu primeiro emprego, vocês acreditem que era pra ser pro meu irmão. Como assim? A gente Aham. levou o currículo, eu tinha 14 anos, ele já tinha 15, né? 15 pra 16. é um aninho de diferença? É, um ano e pouquinho. Uma escadinha, né? E aí, a gente levou o currículo na mesma empresa e eles ligaram pra ele, porque ele já era mais velho que eu. Aham. E aí ligaram pra ele, olha, você foi selecionado pra fazer entrevista, nananã. Pra trabalhar de estagiário, ganhar R$300. Menor Trabalhar aprendiz. 24 Menor horas. aprendiz. E aí ele falou, eu não quero. Eu falei, você não quer? Pois você não quer, eu quero. Daí peguei o telefone, retornei de volta pra empresa, falei, olha... E fui sincero com eles, falei, olha, eu deixei o currículo aí junto com meu irmão, vocês ligaram pra ele agora há pouco, porém ele não tem interesse na vaga, mas eu tenho. E aí eu fui. Achei que você ia falar, achei que você ia se passar por ele. Não. Aquelas, né? É, Já não, conta a mas no história. começo eu já queria uma fanfic. Eu falei, foi lá, falou que tinha 15 anos. Não sei o que. Plastificou um RG, né? Do Passou rebelde. Mas aí Carteirinha você, do Flamengo. você foi e conseguiu o trabalho. Fui então. fazer a entrevista e consegui. E aí foi.
daí que eu não parei mais. Mas e era de menor aprendiz? Menor trabalhar. aprendiz. Era uma empresa de quê? De calçados. Entendi. Se eu dizer, né? E como que começa o caminho, assim, seu, primeiro, de ir pra questão mundo da da beleza? Amiga, tudo começou... Porque como a gente... Voltando aqui, eu perdi meu pai muito cedo. Uhum. E a gente era em 4. A minha mãe não dava conta, tipo, de cuidar de todo mundo. Sim. Porque deixou ela sem ele nem beira. E aí a gente se deparou com a situação de que minha mãe trabalhava em 2 empregos. E a gente ficava, assim, muito tempo sozinho, sabe? Uhum. E aí minha mãe falou assim, olha, vai chegar um período que a gente vai ter que se dividir, infelizmente. Só que assim, não é por muito tempo. Minha mãe, assim, sempre tentando tampar o sol com a peneira ali, sabe? Fazer acontecer Amenizar, dentro né? do que dava, né? Exatamente. Olha, Gracinete, salva de palmas pra mãe de Miller, É. porque ela deu name, ela foi atrás e ela conseguiu, assim, sabe? Ela Sim. conseguiu. Exatamente. Com ajuda, né? Mandando o filho pra um avô, mandando o filho pra um padrinho, depois traz de volta, depois fica aqui que agora eu preciso, Não, depois imagina o traz quão de volta. difícil também deve ter sido pra ela tomar essa decisão. Muito. Nossa, é demais. De abrir mão disso, né? De Porque ter o filho é perto, né? apostando que daria certo. E de Mas talvez- não tinha garantia é, nenhuma, né? Exatamente. E aí foi isso. Aí a gente teve que se dividir e eu fui morar com a minha avó. Eu e a minha irmã. E aí fui morar com a minha avó, ficamos um tempo morando com a minha avó, depois voltei morar com a minha mãe. E aí a minha avó... Sua tia, né? Sua tia, sua avó, que já mexia com salão, né? Exatamente. Ah. E aí eu fui morar com a minha avó em Palmas, em Tocantins. Aham. E aí lá eu fui entregar currículo. Já capricorniano, né, gente? Capricorniano Ah, mudinho. Capricórnio. Eu vou virar esse ano, hein? Ah, é? Arrasou. Eu sou libriana. Aí diz que a gente com 30 vira o ascendente. É? É verdade. Passada. Ainda bem que meu acidente Fazer é 30 Capricórnio, também, vou então vai. atrás disso. O que eu vou virar agora? Meu Deus. E aí eu fui pra Tocantins e aí fui enviar currículo. Assim, também não tinha... A família do meu pai também não tem muita condição, assim. E aí fui levar currículo, me deparei que eu tava entregando currículo no mercado. Aham. E aí entreguei currículo, a mulher me chamou numa sala. E aí? Falei, olha, vim trazer meu currículo, queria saber se vocês estão contratando. E aí ela falou bem assim pra mim, olha, eu não posso te contratar. E eu sem entender, né, o porquê que não pode me contratar. E aí eu lembro que a parte de onde a gente tava era uma sala que tinha uma parede de vidro. Aham. E aí ela falou, só apontou pra mim assim, ó. E aí quando eu olhei pro supermercado, era só, tipo, gente branca trabalhando. E aí na hora eu entendi, tipo, fiquei assim, arrasadíssimo. Nossa. E eu lembro que na época eu tinha R$100, galera. Era o que eu tinha. Passei numa farmácia, comprei um pó descolorante. E eu já tinha, assim, desde pequeno eu já tinha isso de querer mexer com o cabelo. Porque eu queria fazer penteado na minha irmã, na minha prima, pra ir pra escola. E aí eu falei, vou passar na farmácia e vou comprar um pó descolorante e vou fazer. E aí cheguei em casa, catei Com minha ódio, prima. provavelmente. Com ódio. Sim, decepcionado, chateadíssimo. Lógico. E aí fui, grudei ela, fiz o cabelo dela, sem entender nada. Só no instinto. Só Senta no aqui. instinto. Bem intuitivo. E fiz o cabelo dela, saiu perfeito. E aí nisso, como rolou toda essa situação, Perfeito pra época, né, amor? vamos, né? Pra época, pra idade. e aí como rolou toda essa situação, a cidade de Palmas pra mim fez eu perder toda a graça que tinha ali, sabe? Eu não queria... Criei um trauma e eu falei, cara, qualquer lugar que eu for enviar currículo aqui, eles vão me tratar dessa forma. E aí eu falei pra minha mãe, falei, mãe, não quero ficar aqui, quero voltar, que não sei o quê. E aí minha mãe falou, vem, só que não tinha o desse pra Grana. voltar, né? E aí um belo dia minha mãe falou assim, Miller, vem embora que eu vou pagar um curso pra você. E eu já tinha falado pra ela sobre o curso e queria fazer, e ela falou, vem. Só que minha mãe não tinha também o dinheiro pra me bancar, né? Comprar material, e aí eu voltei pra cá, comecei a trabalhar de panfletagem, gente. Na rua, semáforo, ó, entregando panfleto todos os dias no sol e foi Nesse sol tranquilo. bem... E aí fui, entreguei os panfletos, ganhava R$30 por dia. Das 7 da manhã às 18 da tarde. Caralho. Já fui assaltado e assim foi. E aí com isso eu consegui juntar o dinheiro e comprar os meus materiais. E nisso minha mãe pagando o curso. Ah, e isso, paralelo, você conseguiu fazer o curso. Consegui fazer o curso. E aí foi Onde assim você que eu fez o entrei. curso? Foi no Cacheta. É uma escola de salão de beleza Eu que acho que nem tinha, né? existe, né? Acho Não que existe fechou. mais. Quando eu e o Miller começamos a namorar, ainda tinha, acho que as 2 últimas parcelas dele, né? Ele já tava trabalhando, só que ele ficou devendo, porque ele não conseguiu finalizar o pagamento do curso.
E nisso começou a trabalhar, né? E começou a ter a vida dele, então... E na casa dele sempre foi muito separado também as coisas. Ele tinha que comprar a roupa dele, ele tinha que lavar a roupa dele, o sabão em pó dele. Então, cada um tinha as coisinhas dele ali. Eu sei que quando a gente começou a namorar, foi uma das primeiras dívidas que a gente quitou, foi o curso dele. Que ele já Ai, ele tinha as cara. parcelas Porque eu precisava pegar o atrasadas. diploma, né, gente? Precisava me formar, me finalizar ali. E aí tive que pagar, terminar de pagar pra eu pegar o meu diploma, me tornar um cabeleireiro. Mas daí... Leila Você- com diploma. Você conheceu o ramo do salão com a sua tia? A minha avó que cortava o nosso cabelo. Ela cortava cabelo, tá certo. Sua Minha avó não avó deixava ninguém. Paterna. 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 Que é essa que você foi morar em Palmas. Isso. Ah, tá. Ela cortava o nosso cabelo. Eu lembro que eu tinha um cabelinho liso, assim, sabe? Ela cortava de cuia e era só ela que cortava na tesoura. E eu falava, cara, de onde me arrumou esse dom de... Mas eu acho que realmente, assim, a gente que trabalha no salão de beleza, é claro que existem exceções, né? Mas a gente vem com habilidades, né? Eu acho que a gente vem com Totalmente. com habilidades e facilidades, assim, desde sempre, E assim, aí isso vai se sabe? aprimorando. E daí Isso você é na vai, vida, você né, vai se gente? encaixando ali, Totalmente, né? A gente até fala que assim, a pessoa pode ter dom, mas se ela também não se esforça pra aprimorar... Exatamente. Exatamente. Aquilo fica Ou também aí. existe, assim, gente que trabalha no salão de beleza porque, dá muito dinheiro trabalhar no salão de beleza, vamos lá trabalhar. Nem gosto de trabalhar lá, mas vamos lá. É o que acontece geralmente com os auxiliares ali, né? Eles nem gostam muito de estar ali, mas eles trabalham ali pra ter o dinheiro, E né? Pra param no receber. tempo, não se reciclam, né? Tem muito essa Exatamente. questão Exatamente. quando a gente vê, né? Pelo Eu até menos... falo assim, é muito engraçado porque a gente trabalha e tá no nosso olho que a gente trabalha com o que a gente ama. E a gente consegue identificar quando o fulaninho do lado Não trabalha é igual. sem esse brilho, sabe? Você fica assim, parece que o seu lugar não é aqui, porque era pra você estar feliz fazendo essa escova. Não era pra você estar achando um saco fazer essa escova, sabe? Aham. Sim. Mas Hum. a E aí gente vê foi- que- E várias figuras fortes femininas, né? Feminina. Nessa Várias. vida e nesse percurso. Exatamente. E aí comecei o curso, né? Quando eu entrei na turma, a professora falou, o aluno que se destacar vai ganhar uma indicação para um salão. Caramba. Foi aí que entra no salão. E aí eu falei, esse é o meu momento. Engraçado. É, É eu esse lembrando da história junto, né? Eu amo. Eu falei, esse é o meu momento. E foi aí, eu me destaquei, ela me indicou para um salão, e aí foi onde Onde a gente Mas se encontra. isso você falando, né, desse momento, eu lembrando da história junto, a gente até se apaixona de novo, né? Porque a gente escuta da pessoa, Aham, aquilo que você aham, fala, exatamente, Sim. cara, exatamente. que legal. Porque isso, a gente, quando tá conhecendo alguém, a gente conta, né, da nossa vida, como Sim, que é a história da nossa e é vida. aquela, escuta a gente com entusiasmo, né? Com aquela admiração que é E talvez importante assim, que a gente eu cultive escutei, sempre. eu escutei tudo isso, mas em momentos diferentes, outro né? momento. Era um dia ele contando como ele começou a cortar cabelo, outro dia ele contando de Tocantins, ali outro dia. Então, assim, não era essa trilogia, assim, Sim. né? A história completa. Mas vocês tiveram, é porque assim, vocês realmente ficaram casados, né? Mas vocês tiveram essa coisa do tipo ficar horas, passar horas à noite a fio conversando, e nesse processo de se conhecerem? Gente, eu lembro que eu fiquei teve um dia que eu fiquei contando a minha vida pro Henrique. E até hoje em dia até ele me zoou. Ele fala assim, vai começar a Miller. Contar as histórias dele. É Mas porque Miller é assim, Ele é um podcast? quase isso. Tipo assim, a vida dele foi muito sofrida. Não, assim, a perto da dele, a minha não foi nem um pouco sofrida, né? Mas eu tô assim, Guarantã, minha mãe vendia bolo de bicicleta. Mas a vida dele foi muito difícil. Então, eu até falar assim, ele começava a falar, os clientes começaram a chorar, assim, né? Porque é um muito bate e volta. Vai pra Tocantins, volta pra cá, vai pra Diamantina, volta pra cá, vai morar com a avó, vai morar com o padrinho, vai assim. Então, tem muita história. A minha foi, nasci em Varda Grande, fui pra Guarantã, vim fazer faculdade e aqui estou, né? Então, Mas não tem muito- você teve uma vida de privilégios, assim, ou também foi... Minha, não Correria. posso negar, assim, sabe? Não posso negar. Os nossos pais faleceram no mesmo ano, e a gente não se conhecia ainda, mas eles faleceram no mesmo Caramba. ano, meu em junho e o seu em agosto, outubro? Outubro. Em outubro. 28 de outubro. Então a gente perde o pai no mesmo ano ali. Só que ele era Gente. mais novinho e a gente é 4 anos de diferença, né? Então ele era mais novinho e eu já era um pouco mais velho. Mas assim, meu pai faleceu, daí eu precisei... A minha mãe colocou eu pra trabalhar na loja, que era meu pai tinha uma loja de embalagens, e me colocou pra trabalhar nessa loja. Só que pra mim, gente, eu falo até hoje, assim... Eu não tinha esse significado de vida, de trabalhar e conquistar as coisas. Por mais que minha mãe também era Capricórnio, e ela sempre foi muito resquícia, dar dinheiro e ensinar o que era o material, assim, o valor disso. Exatamente. Aham. Mas eu sempre fui muito assim, eu acho que sagitariano é meio avoado com a vida, né? Então a gente fica meio boboiando, assim, esperando a vida acontecer, você não sabe.
Então, assim, desde quando, aos 14 anos, eu não tinha esse ponto de vista do Miller de conquistar a vida, de sair da bolha, de correr atrás. Eu acho que é a realidade, né? Talvez É, não precisasse. necessidade talvez, do momento. até Miller me zoa, fala que foi criado no estrogonofe, né? O de iogurte. Porque assim, daí... E a cult todinha. Os meus domingos era estrogonofe, era lasanha, era tudo. Mas eu acho que assim, minha mãe e meu pai batalharam muito pra dar essa vida pra gente também, assim. Eles trabalharam desde sempre, a gente foi criado também com babá, com tio, com vó, porque minha mãe e meu pai nunca estavam em casa, então o meu pai eu quase nunca tive relação, assim, porque quando ele trabalhava muito, quando eu comecei a me descobrir que talvez eu fosse gay, eu mesmo me afastei do meu pai, porque eu já tinha uma imagem que talvez ele não fosse aceitar, e aí ele faleceu. Então, eu não criei, assim, eu tenho poucas memórias dele. Sério? Ele bebia também bastante, então, assim, final de semana eu tenho memórias dele bebendo no final de semana. Então, a gente não criou muito vínculo ali, né? Eu lembro até, teve uma vez meu pai foi fazer uma viagem pra Florianópolis, a gente em Guarantã ainda. Então era pra gente viajar era o máximo, né? Sair dali era o máximo. E minha mãe me chamou no cantinho e falou assim, olha, vai a sua irmã, porque você e seu pai não vão se dar bem, porque ele não gosta muito do jeito que você tá ficando. Então daí ele falou assim, você vai ficar aqui com a mamãe e vai a sua irmã, vai com seu pai. Não. E eu fiquei assim... Que marca que isso fez. Né? Tipo assim, por quê, né? Por quê? Então, ali eu já me distanciei, já me apeguei mais à minha mãe e ali já foi acontecendo a vida, né? Mas ali você já tinha entendido? Entendi. Ou Eu, na talvez verdade, eu acho entendido que eu que ia ser nunca difícil. entendi o que é ser hétero. Tipo assim, por mais que eu tentasse, eu não entendia, assim, sabe? Porque até tem uma história engraçada na minha família. Eu, com 4 anos, eu peguei a minha avó e falei assim, vó, quando você morrer, você vai me dar todos os seus vestidos? Porque o meu interesse era os vestidos dela. Tipo assim, era poder usar os vestidos dela, porque eu não podia usar porque ela tava viva, né? Então, eu queria que ela falecesse pra eu poder usar os vestidos dela. Então, eu era de trancar a casa, a hora que todo mundo saía, trancava a casa, ia pegar salto, ia pegar vestido. Isso eu com 4, 5 anos, desde sempre, assim. É o que o João falou, né? O João, que é meu amigo, que eu já falei algumas vezes pra vocês. Vocês têm que se conhecer. O design das joias, né? Isso. Ele fala que é isso, assim, ele nunca se entendeu de outra forma. Ele falou que ele já era uma criança viada. Sempre, Ele falou, sempre. Não foi, sempre. eu nunca gostei de carrinho, eu brigava com as minhas primas pra pegar a Porque boneca ele delas. queria ganhar as bonecas, só elas que ganhavam. Eu tinha combinado com a minha irmã, né? A gente ia pra casa da mesma vizinha, pra minha mãe não ver, então a gente ia brincar na casa dela. E elas me davam as Barbies velhas. E era esse o combinado. Pra eu poder brincar, eu tinha que ficar com as velhas e num cantinho separado delas, e elas brigavam ali. Porque também, se eu brincasse com a minha irmã, minha irmã tomava esporro, né? Então eu ficava ali no cantinho brincando com as Barbies, mas nunca fui de... como que chama? Educação física? Misericórdia. Misericórdia. Gente, eu Nunca. odiava quando me obrigavam a... Gripaloei, sabe? Não vai rolar. Tô com cãibra. Tipo, não vai dar. Então fugi ali. Tentei até vôlei, porque eu via que o vôlei era mais assim, né? Vôlei queimada. Vôlei, eu tinha eram uns meninos mais afeminados que estavam ali no vôlei, a gente se identificava um pouco, mas nem ali eu consegui, sabe? Meu Deus do céu, futsal, handball, meu Deus, basquete, saía correndo, não sabia pegar na bola, assim. Agora me dava uma boneca, né, menina? Me dava lá o painel da gincana pra eu fazer todo decorado, papel crepom, fazia todas as florzinhas, Ainda pintava o cabelo de rosa, com papel crepom. Tentei várias Fala pra vezes. professora de educação física, olha, pode deixar que eu dou um truque na sua make. E ó, você me dá a nota. Era tipo assim, 3.0 em educação física e 10 em artes, né? Era sempre assim. Mas em que momento que a maquiagem aparece? Porque você vem, mas você não tinha essa Olha, ainda. desde sempre, amiga, a gente fazendo agora a linha da vida, tempo. né? Assim, do tempo, eu até ia falar, quem apanhava era minha irmã, mas quem mexia nas maquiagens era eu. Tipo assim, eu sempre mexia nas maquiagens da minha mãe desde sempre. Eu tenho uma história muito marcante, inclusive, que uma vez eu peguei um batom dela e Da sua desenhei ela na parede. Olha. Meu Deus. Mamãe, desenhei você. Corta pra 5 minutos depois, ela me colocando pra lamber a parede, né, amor? Agora você vai limpar a lambeta. Gente, anos 90, tá? Certo. Já Não, cansou de falar sobre. isso. Não cancela minha cancele mãe, minha gente. sogra, pelo amor de Deus. É um docinho, né, amor?
Gente, minha mãe antes do Rivotril e depois do Rivotril é outra pessoa. Brigaram os 2000 que vem acompanhada ali do Sarja Preta e resolveu tudo. Pra muita gente. Medicada, assim, uma Flamei. delícia, uma delícia. Teve até uma viagem que a gente fez juntos, né? E eu já morava em Cuiabá, então a gente já tava distanciado e a gente foi viajar juntos. E eu fiquei assim, meu Deus, amor, tô com muito medo de viajar com a minha mãe. Ela vai surtar, ela vai ficar maluca, ela vai ficar brava, ela vai brigar. Mas Gente, brigar por quê? Tá, da vida. maluquinha, gente, maluquinha. Mãe, amo você, mãe. Mas minha mãe fala hoje, ela fala também assim, o que aconteceu? Antigamente não tinha instrução, né? Hoje a gente Não. tem muito mais instrução e conhecimento. Inclusive, Todas as sobre mães, saúde mental. todas as mães falam isso, né? Sim. Que elas, hoje eu vi lá no salão, inclusive, uma cliente falou assim, minha mãe fala que ela não tinha instrução. E realmente elas não tinham, tinha gente. acesso, Não né? tinha acesso, não tinha A redes gente sociais, não tinha um vídeo, não tinha um Reels, não tinha um TikTok falando tinha sobre... Google. Não tinha Google, não tinha nada. Então, assim, ela não teve nem a minha avó pra ensinar como ela fazia. Minha avó era viva, mas seguia também a vida dela. A avó dos vestidos? É, essa mesma. O que é muito diferente entre a minha família e a família do Miller. A família do Miller, eles são muito apegados entre eles. E a minha família sempre foi... Cada família por si só ali. Sim. Então, a minha família, depois que faleceu meu pai, ficou eu, minha mãe e meu irmão. E essa é a nossa família de 3 pessoas. Eu não falo com tio, a minha tia mora em Cuiabá, a gente se vê super pouco, mas é porque a nossa família se formou dessa maneira. Mas assim, e também imagino que pra sua mãe perder também ali o seu pai não tenha sido muito Nossa, fácil. E ter que nossa cuidar senhora. de 2 filhos depois, ter que dar conta dessa Eu casa acho que foi aí a depois. virada de chave da minha... A minha mãe, assim, né? Na verdade, meu pai faleceu. Ela ficou uns 2 anos em depressão muito forte, assim, tomando um medicamento muito forte, que ela ficou até meio sequeladinha, assim. Mas aí depois ela ressurge, assim, mais brava do que nunca. E daí depois ela reencontra os remédios de novo, assim, sabe? Então, ela tá bem, graças a Deus, assim, ótimo. sabe? Mas ela foi espoleta, E ela assim. mora aqui? Ela mora em Colíder. Daí aconteceu que ela casou de novo, e daí meu padrasto mora em Colíder e ela foi pra lá pra morar com ele. Daí. Mas a morte do meu pai foi um divisor de águas muito grande pra ela, assim. Ela sofreu muito, muito. E olha que o relacionamento dos dois não era muito fácil. Meu pai sempre foi muito ciumento, muito machista. Ela trabalhou à marra, porque ele não deixava ela trabalhar. Mas assim, eles não tinham dinheiro pra ela não trabalhar, né? Então ela tinha que trabalhar. Mas... Não tinha muita escolha. mas foi babado, assim. Mas quando meu pai faleceu, foi assim, parece que ela viu, assim... Minha irmã também era muito difícil, né? Ainda é um pouco. Nós dois somos muito difíceis, tá bom, irmã? Todo mundo é difícil. Não, tem, mas gente. eu e Ninguém é santinho. A minha mãe fez 2 xerecos, menina. Ela fez 2 filhos terríveis, assim, ó. Não teve um que calminho. Graças a Deus, a minha irmã, pelo menos, estuda muito e é muito inteligente. Eu, burrinha. Mas criativa, né? Mas ela teve 2 filhos muito terríveis, assim. A minha irmã, quando ela começou a descobrir mulher, ela começou a ficar muito, assim, com os caras, né? E isso na cidade pequena, o que acontece, né? Vamos lá, né? Olha, entregando a irmã dele. Não, mas é ela interessante sabe, falar, assim, porque foi... a gente fala muito isso, né? Assim, o quanto o homem é criado, né? Com Pra uma ser coisa um jeito, né? extremamente diferente em relação à sexualidade, a sexo, enfim. Muito liberado, né? Muito assim... E a gente é criado com conto de fada, gente. Não tem como isso não dar... Dá ruim. Não tem como. Não, eu lembro até hoje, gente, eu tinha uma amiga que falava que ela ia perder a virgindade dela com uma cama com pétalas de rosa. Eu falei assim, e ela perdeu no banheiro químico. E eu fiquei assim, amiga, pelo amor de Olha, Deus. somos todas essa amiga. Porque a idealização... Não, gente, eu sabia a música. Que eu quero ouvir na no minha momento, cabeça, né? né, no caso. Nossa, a música, o que o cara ia falar? Tudo. Assim, só esqueci de avisar pro cara, né? Só que, e o cara não pensa isso, né? Diferente. O cara só pensa com a cabeça de baixo. E só quer resolver Só aquilo quer ali e resolver. pronto, né? Não quero ouvir música, não quero conversar, não quero... Não, que, né? No máximo beber, né? No máximo beber Sim. pra se soltar. Exatamente. Mas voltando pra história do relacionamento, então vocês ali ficaram juntos e nunca mais se separaram. E nunca mais, Gente, nunca mais. depois desse episódio que eu saí do shopping e fui pra casa dele, eu fui sem roupa. É a roupa do corpo. Vou em casa buscar roupa, né? Ou vou pra casa. Isso depois de 2 dias já, Na verdade, né? eu vou pra casa. Fui pra casa, cheguei lá. Ai, Tô com saudade. Gente, volta do pra céu. ficar comigo. Emocionado. Que saudade. Mas assim. uma coisa que eu queria perguntar. Qual foi o momento que vocês entenderam assim, putz, tipo,
Não é mais paixão, é amor Amiga, mesmo, foi assim. isso. Eu quero construir Ah. junto. Quero Eu fui lá, construir a vida Nós junto temos dessa um pessoa. tombo, né? Nós temos um tombo. A gente, por um ano, a gente namorou. Felizes da vida, muito felizes, muito contentes. Mas Paixão ali é louca. paixão. Começo tudo de mais. namoro, né? Só que a gente ainda tinha algumas coisinhas, assim, que a gente ainda se pegava, né? A gente ainda fala assim, porque a gente trabalhou num salão de beleza. E o Henrique é muito ciumento. gente. Rodeado de gays, de Não, iagues. tipo assim, nem fez questão de disfarçar, tipo... Então, rodeado. Não, eu vou até mudou a contar, eu vou até expressão. contar uma fofoca que eu sei, que Henrique tem ciúmes do Miller, tipo, passar perfume pra ir na academia. Ele fala que não precisa. Não posso fazer Gente, a barba, andar. Mulheres O velho do e Rio. esposos. Não, eu já comentei isso com clientes, vocês vão me dar razão. Se o seu marido estiver fazendo a barba pra ir na academia, você vai ficar, ué? Vai ver Não faz a quem barba. é. Não, eu vou Ficar defender. comigo, vai pra eu vou academia. defender. Não, eu vou defender. Esses dias eu falei pra essa cliente, a gente inclusive. se defende pra gente. A gente se Exatamente. defende aí, ó, até perdi no personagem. A Se arruma pra gente gente. se Não arruma tem pra defesa, gente. entendeu? Eu até falei pra Não cliente tem. que defendeu Não tem ele. Eu falei, defesa. será que o problema é a gente? Gente, ou mas vocês que são tóxicos? mesmo. Depois que a gente conversou e a gente resolveu isso, eu entendi que, tipo assim, talvez, não que meu namorado seja inseguro, né? Mas é uma maneira de se sentir mais seguro num ambiente que é total inseguro para nós iagues, né? Para nós gays. Exatamente isso. Eu malho numa academia de bairro, gente, porque é muito complicado. Igual a gente tá falando hoje sobre cortar cabelo. em Barbearia, né? Pra gente que é viada, que é gay, é muito difícil. Gente, É um eles não ambiente têm... hétero, É um assunto, sabe, de mulher, nananã, e aí, olha que mulher gostosa, que não sei o quê, e aí você fica assim. Essa é a conversa Preguiça. deles, né? Bore Essa é a it. conversa deles, assim. Ou no máximo, teve um tiozinho que a gente foi cortar. Uma vez eu achei, assim, uma barbearinha no meio do bairro, que eu falei assim, ele não vai nem querer conversar comigo, né? Ah, eu tenho um sobrinho que é tipo você, assim, né? E eu assim... Tipo como? Branco? Divo? É, tipo assim... Divo, eu. É bicha? Eu falei, ah, cara, não falo nada, só corta meu cabelo, quero ir embora, pelo amor de Deus. Ah, isso ele cortando seu cabelo. Cortando meu cabelo. Então, é essa conversa que a gente tem, assim, quando a gente vai... A gente até procurou um barbeiro que vai lá no salão, na nossa bolha colorida, né? Pra cortar nosso cabelo, porque a gente já tentou várias vezes em barbearia, a gente não se dá bem com aquele ambiente, assim. Então, enfim, voltando pro assunto da academia, depois da conversa que a gente teve, daí que eu fui ver que é uma questão da gente se sentir mais seguro, né? Até eu também, quando vou na academia, é porque eu não tenho barba, eu nunca criei essa relação com barba pra tirar a barba, né? Eu me montava muito de drag, então era Gillette. Não tem que fazer barba, nunca É tive uma hora barba, pra né? você arrumar pra ir na academia. Então, assim, daí depois eu fui ver, eu também me arrumo pra ir na academia, né? Eu só não faço a barba, mas eu também me arrumo pra ir na Eu tô academia. imaginando a dinâmica. Ah, não. Eu só arrumei em 40 minutos. Você 1 hora? Por que foi 1 hora? Mas eu fui muito. Eu ainda sou ciumento, né? Não pode dizer que não sou, mas é que Miller aprendeu aonde ele pode caminhar ali. Não que eu prenda ele, as coisas acontecem. Não mas... que eu prendo. Não, Gente, não é que tem uma super tranquilo, coleira. o relacionamento não é tóxico. É tudo de bom. Depois que eu montei um salão e botei ele pra trabalhar junto comigo, nada mais é errado. mais deu problema, Não, olha, você debaixo dos meus acredita? Por isso que vocês Você fizeram o acredita? salão. Por que o MH nasceu? Por isso, pra não ter mais briga no namoro. Você é pouco controladora. Era a próxima pergunta. Ah, por que nasceu? Não. Como é ter uma relação de trabalho e ter um relacionamento, Nossa. dormir em casa e trabalhar o dia todo? Eu Tá, vou eu voltar. falo que o MH foi a cura, assim, porque... Ai, que bonito. Porque a gente trabalhava em outros salões, então tinha muito isso que ele falou, sabe? De ter outras bichas e elas... Eu falo que onde tem viado não tem paz. Gente, o né? salão de beleza é muito terrível. É muito terrível. E é de verdade, assim. Mas a gente você fala de outros caras darem em cima de vocês e tal. Na frente, tipo, no amiga, Então, na frente. É algo assim, Ei, complexo, volta logo. né, de falar. Ei, minha logo, volta. A logo. E quando a gente trabalhava nesse salão, a gente brigava muito. Todos os dias era uma briga, gente. Surreal. Gente, a gente procurou até centro espírita, né? Que era pra realinhar os chakras, assim. Ela falou, realmente estão carregados de energia negativa. Cara. O que acontece? A gente começa a namorar. Miller cabeleireiro, eu maquiador.
pronto, casou. A gente se completava. As minhas clientes de cabelo queriam fazer maquiagem com ele e as clientes de maquiagem queriam fazer cabelo comigo. E isso incomodava. Eu imagino. A gente Era como virou... se fosse uma venda casada. a gente virou assim, a dupla perfeita que ela chamava. Eu não preciso de mais ninguém, eu tenho vocês dois, vocês mas dois são resolvem. mesmo, Ai, gente, isso agora explica. Posso falar depois? Mas são mesmo, perfeito. É por isso que muita coisa que acendeu. Não, e por isso que dá certo também, entendeu? Exatamente. Se completam, Óbvio, né? Hoje no salão de vocês tem outros profissionais incríveis, maravilhosos. Mas é assim. isso que a gente preza muito no MH pra que isso não aconteça de novo. Porque assim, a gente tinha energia negativa, a maioria dos gays, mas também tinha de qualquer tipo de profissional que trabalhava dentro do salão de Próprias beleza. clientes que Não chegam só- lá carregada e... Não só dos gays, E então a gente falo- ouvia muito. Eu acho que pelo fato da gente ter começado de baixo como auxiliar, incomodava também as pessoas. Falar assim, nossa, Decrescendo. Eles começaram conseguiram, daquele jeito, já eles tão- chegaram lá. E O aí, que eles fizeram, né? Como se fosse um... Exatamente. E aí a gente passou por outros salões. E Uhum. teve esses mesmos episódios, tipo... Gente, tinha um profissional que passava a mão na minha bunda. A gente entrou no salão de beleza, assim, ó, de mão dada. E o menino passava todo dia a mão na minha bunda. Não, e a gente era conhecido por isso. A gente... E daí eu comecei a falar Sempre isso, foi eu falei conhecido assim, por isso. eu não vou ter que chegar nele e falar que a gente namora. É visível, né? Eu vou só ignorar esse guri. Você vê quanto que eu não sou ciumento, viu? E gente? ignorei. Não, eu achei que eu E tinha outra, eu acho que isso você tinha que ter é- pego uma é- tesoura é- e dado... Não, é a vontade que dá, né? Não, Você isso grudar é e falar assim, assédio sexual. pelo amor de Deus. Ah, mas é porque Assédio moral. viado nasceu pra ser, né? Não, amigo, não, isso é aqui a sério. gente Vai ser cancelado. milita. A gente- Não, Não, mas pelo nem amor isso, de não. Deus. Mas imagina, hoje É, no não salão vamos de generalizar. vocês jamais aceitariam. Jamais, Jamais. jamais. Mas eu falo isso, me perdoem, mas é porque se você for numa boate gay, você pode botar um hétero numa boate gay, ele vai te botar, depois ele vai te relacionar quantas passadas ele levou Sim. numa boate. Uhum. Não sei se isso acontece em boate hétero, foram poucas as vezes que eu fui, né? Mas em boate gay é muito comum Não, aí isso. passa uma passada de mão, uma segurada no braço. Mas é uma passação de mão, mas assim, talvez, não é no hétero é passado no cabelo, né? Na boate gay é passado lá mesmo, assim, ou é na bunda ou é no pinto. Então, assim, é muito mais, é assédio mesmo, assim. Sim. E daí isso acontecia no salão, tipo, passava a mão nele, do nada. Nossa, Não, gente. chegou na confraternização falando assim, ai, por que você tá me ignorando todo esse tempo? Eu falei, você não viu que a gente namora? Ai, eu não sabia. Eu falei assim, então a próxima vez que você for passar a mão na bunda de alguém, você tenta assim, né, saber se a pessoa tem namorado. Se não tem, assim, não faça isso, pelo amor de Deus. Bicha audaciosa. Não faça isso E não de faça jeito isso, nenhum. pelo amor de Deus. Exatamente, Não é nem você se a precisa pessoa de uma namora permissão, ou não, né? É lógico. Não, Ai, olha, cada Às coisa. vezes nem quem tá dormindo do nosso lado, a gente tá num dia e fala, ei, sai. É isso que não eu falo, nem eu, ele deixa às vezes. Não vamos falar sobre isso. Não vamos ter DR. Só depois. Só E me depois, só contem. depois. Mas aí, em que momento vocês decidem, assim, tá, cara, é isso. O sonho de vocês já era, nesse começo, já era de ter um Não, espaço? Nunca foi, Nunca foi. gente. Sério? O que acontece? O nosso sonho era trabalhar em paz. Como a gente trabalhou em esses salões, a gente nunca teve paz, e a gente via que o quanto isso refletia no nosso trabalho. Nossa, porque a gente, como profissional liberal, a gente... Precisa de paz, né? Exatamente. A gente Então, se saía você triste de casa pra ir trabalhar no salão. A gente não queria ir pro salão merda. trabalhar e a gente tinha que ir E se trabalhar. você não trabalha, você não tem. É. É, Larissa, você entende disso? Você não trabalha, eu também entendo. É sobre MEI, né? Então, É sobre o tal do MEI. Ai, difícil. então foi isso, foi em busca de paz mesmo, real. Então a gente até fala assim, hoje em dia a gente tem muita dor de cabeça. É claro, a gente tem o nosso próprio negócio e dá muita dor de cabeça. Todos os dias queima uma lâmpada daquele salão, eu não entendo. Um ar-condicionado que Exatamente. pinga. É algum BO que dá, mas é uma dor de cabeça que a gente consegue resolver. E É uma isso dor de refletia cabeça. no relacionamento? Muito, Isso antes. muito. Que eu fui falar aquela hora que a gente teve um tombo, né? Ah, a gente, é. com 1 ano de namoro, a gente terminou. Gente, Por a gente conta teve um de- término de 6 meses. Caramba, 6 6 meses? Aham. Que a gente ficou Verdade, eu assim. sei dessa história. A gente, de tanta coisa acumulada que a gente tinha, de tantos ciúmes que eu tinha, de tanta coisa que ele escutava, a gente já chegou a ouvir, assim, que o Miller tá prejudicando o Henrique, que o Henrique tá prejudicando o Miller de outras pessoas, assim, Nossa. sabe? Quem que É, ganha tipo, com isso, né? Me chamar numa sala e falar assim, olha, seu relacionamento... Você era uma pessoa totalmente diferente antes do seu relacionamento. Isso foi também quando a gente voltou, né?
Então daí a gente se separa, a gente teve esse tombo, a Isso, gente se trabalhando separou, juntos. trabalhando juntos. E a gente continuou, quando a gente separou, a gente continuou trabalhando juntos. Isso foi muito legal da nossa parte, inclusive. A gente demonstrou muito. Porque a gente criou as mesmas clientes, porque Sim. era a dupla perfeita. Então a gente criou as mesmas tipo, clientes, de não né? misturar as coisas, sabe? Então a gente já foi atender cliente junto na casa, porque daí veio pandemia, né? Era pandemia na época. Então a gente atendia a domicílio, né? Num salão fechado. Então a gente ia juntos atender a cliente, atendia a cliente, a gente ia embora, cada um pegava o seu caminho. Então a gente soube trabalhar muito bem os dois juntos, assim, a parte profissional da A gente parte já pessoal. fazia isso no salão. Tipo, a gente entendeu que o que incomodava eles era o nosso relacionamento em si. Porque, por mais que vocês crescendo também. Exatamente. Por mais... depois que a gente se acertou, a gente parou de se pegar no corredor, de dar beijo, de não sei isso o que eu ia quê, falar. disso. Por mais que no começo foi assim que começou, tipo, de passar a mão aqui, isso, aquilo. Quando a gente decidiu ter um relacionamento, a gente separou real, sabe? Eu acho que isso que Vocês fortalece até entenderam que era- hoje, é. assim, sabe? Então a gente tem até, às vezes, a gente tá no carro, sai estressado do salão, a gente fala assim, pelo amor de Deus, agora a gente tem que deixar de falar disso, porque a gente vai trazer isso pra casa e vai ser muito pior, assim. Então a gente tá saindo de um lugar estressante, a gente precisa relaxar. Então Sim. a gente deixa A de casa lado, de amanhã a gente vocês resolve. Tem que ser um ninho de amor, né? Exatamente. E trabalho, ó, amanhã 7 A gente horas. resolve muita coisa em casa, né? Não dá pra negar que a porque gente resolve, né? acho meio Empresário difícil, não tem né? como. É Separar meio. 100%, Gente que não tem meio. como. Ainda mais a gente que tem um relacionamento e é sócio, né? Tipo, tem uma empresa juntos. Então não tem como. Diferente é quando cada um vai pra sua casa e... Mas eu acho que brigas a gente acaba deixando pra resolver no salão, assim. A gente entra pra dentro de uma sala ali, a gente resolve o que vai acontecer, o que vai ter. Mas dentro de casa a gente acaba resolvendo coisas que tem que resolver, pontuais, assim mesmo, no salão de beleza. E é isso. E com o passar do tempo, a gente aprendeu a entender o limite um do outro. Tipo, hoje eu não tô afim de conversar sobre, sabe? O que eu falo também é como a gente começou a ficar e a gente já casa, por exemplo, né? Porque a gente realmente casou, a gente não tem papel assinado no cartório, mas a gente começou a morar junto. Sim. A gente calejou muito rápido. Era assim, sabe quando você namora à distância, cada um na sua casa, e Sim. quando você casa, que você vai descobrir Vai o que não ajustar. que você vai... A gente teve que ajustar ali na hora. Se a gente quer fazer acontecer, a gente teve que ajustar. Então daí eu tive que descobrir, Miriam não... A gente já brigou porque Miriam não comia batata as palha, pequenas porque eu não comia coisas. o... É as pequenas coisas. pequenas coisinhas, assim, Miller, ó. eu vou sair com você semana que me dá mais lava dicas, a louça tá? desse jeito, não lava a louça desse jeito. deixar. Põe Exatamente. isso aqui, não põe aqui. A toalha não é aqui, a toalha é Exato. aqui. Então a gente foi fazendo tudo isso. E muito rápido. Tinha que fazer ali porque a gente já tava morando junto. Mas acho que o lance de vocês terem feito isso no momento em que a paixão também tá muito ali, Foi junto, né? Foi faz junto. o negócio até É fazer. igual assim, ó. Você deu A um gente pouquinho teve. A aqui. gente namorou por um ano nessa magia, E terminaram. e terminamos. Ah, Quando de a momento gente que volta, a gente falou assim, agora vai acontecer. Tanto é que esses dias ele falou, achei super bonito, mas é que a gente não se vê mais sem o outro. Porque ali naquele momento, quando a gente volta, a gente decidiu que a gente ia ficar junto pro resto da vida. Porque nesses 6 meses, a gente ficou com outras. foda. A gente ficou com outras pessoas, a gente conheceu outras pessoas. E a gente volta no intuito de, tipo assim. Vocês escolhem. É ficar disso. junto. Escolha, tipo assim, total. não tem outra pessoa que seja melhor ou que me entendeu tanto quanto você. Então eu prefiro continuar com você e a gente continuar lapidando, crescendo juntos, do que eu sair por esse mundão e ficar perdido de novo, sabe? Eu falo que é muito mais fácil você tentar Separar. consertar o seu do que você começar A do gente zero. entendeu isso, na verdade, né? A porque, gente fala amiga, porque a gente problemas realmente todos vão entendeu. ter. Então, Todos vão ter. você já tá ali no meio caminho andado, você vai voltar saca E se zero tem pra o quê? sentimento, né? Exatamente. Até A gente gente foi... vai galgando esse lugar. É engraçado porque quando a gente volta, a gente tava assim, eu não sinto mais nada por ele e ele não sente mais nada por mim. Então vamos marcar um flashback? Vamos marcar um flashback. Porque Aham. pelo menos vai ser só bom ali, né? Como a gente já Só se na conhece. Aham. Foi a gente ficar, no outro dia ele já tava morando lá em casa de novo. E a gente já tava tudo junto. E eu falei assim, olha, se não fosse pra gente voltar, a gente não devia ter ficado. Mas a gente tava muito ciente que a gente não sentia nada um pelo outro, né? A gente Coitados, tava não estavam assim... cientes de nada. Na verdade, Na a gente verdade, não tava, Então, né? teve uma amiga que, ei, Sim. Mas a Tá gente boa, tava linda. muito convicto, na verdade, de que a gente não sentia que ia ser só aquilo e a gente ia voltar a ficar solteiro no outro dia e tudo mais. E quando a gente ficou, a gente falou assim, olha, se não fosse pra ficar junto, a gente não deveria ter ficado. Porque foi um negócio, assim, foi uma fênix, eu juro pra você, assim. Foi um Incendiou, negócio... que já Nossa tava- senhora. Ali. Que a gente grudou, que eu acho que a gente ficou namorando por umas 8 horas, assim, Ah, três dias seguidos, assim. ó, gente, Nossa ó. senhora. Mas foi só esse. Haja saúde. Para. Nunca mais. Nunca mais. Depois, há 84 anos.
Eu me consolo quando vem uma cliente e fala assim, eu só faço amor uma vez por mês. Eu falo, nossa, o meu a cada 15 dias ele tá reclamando ainda. Amor, vem aqui escutar. Escuta ele aqui, ó, podia ser pior, tá louca? Agradece. Eu quero um corte. Uma vez por mês, não, pelo amor do Senhor. Vamos aí tomar um remédio, ir numa ginecologista. Mas quando a gente Maca começa... peruana. A gente conversa sobre isso, a gente descobre vários casais que são mais ou menos iguais a gente, assim, Pior né? que é muito comum. Ai, gente, é Principalmente só no adolescente que dá conta de... É tá muito, sempre porque eu ali. acho que assim, ainda mais a gente trabalha muito, a gente focou nossa vida pra A gente trabalhar. quer dormir quando A gente chega já em casa. jogou vários outros desejos e sonhos, assim, por conta do trabalho, sabe? Sobre ter um filho, adotar uma criança, sobre, né, ficar em casa, ter mais tempo pra família. A gente já decidiu que a gente tá pra trabalhar e conquistar o nosso pedaço, assim, né? Já que nenhum não deixaram herança pra gente, né? Então a gente tem que fazer acontecer. Se alguém quiser doar, qualquer um dessa mesa aceita. Exato. Tá Por sempre- Por favor, A gente vai passar o Pix depois. por favor. Mas vocês não querem ter filhos? Miga, a gente teve muito esse sonho, foi muito forte, assim, que a gente quase... Eu cheguei a entrar no site de inscrição, porque, né, tem que passar por um processo de adoção. Miller ainda era mais... Miller queria Eu tinha uma um barriga sonho de aluguel, de ter um amores. filho meu. É. Biológico. Meu mesmo. Aham, queria pegar uma amiga, queria conhecer alguém que ele pudesse ali gerar Olha, uma gente, barriga. eu tenho o sonho de ser Uma mãe, inseminação tá? Aí, clandestina. pronto. Eu tenho o sonho de ser A gente mãe. até fala, tem que pegar os dois A gente espermas, pode bater no liquidificador pra sair assim, moreninho do olho azul, né? Nossa! Do olho verde. Aí E é vale meu a ti- pena. E é meu tipo ideal, tá? Aí, pronto. Eu sou Maria Negão. Gente, tá sendo uma negociação. Peraí, assina aqui. Tá falado, gente. Depois, ó, falou. Gente, mas eu não sei porquê, mas eu tenho muito medo, porque assim, eu já conheci várias clientes que foram mães, né? Aham. E elas falam muito que elas criam um afeto na barriga, no momento de ser mãe, assim, sabe? Então, acho que assim... Antes até. Romantizando, né, amiga? Não, mas... mas antes mesmo, assim, porque você já tem... A Dani jamais poderia ser barriga de aluguel, porque É. ela jamais iria abrir mão da daí eu criança. penso Não, assim... mas eu já falo- pensei em 2. Pronto. Já foi gêmeo. Mas eu falo assim, como Não que eu dá. vou fazer isso com uma mulher, sabe? Como essa mulher vai... Que tratamento psicológico ela tem pra gerar uma criança, entregar essa criança e nunca mais aparecer no seu portão? Isso nos Estados Unidos eu acho que é até mais... acontece Acontece com mais frequência. frequência. E tem muito mais leis dentro disso, né? Totalmente. Eles Eu têm vou todo dar um um- regulamento. todo um processo- Aqui eu acho que não pode nem Exatamente. fazer. Eu vou gente. dar uma não. carteirada com psicóloga perinatal. Isso não pode. Isso não É, pode. isso No não Brasil não pode pode. acontecer. Pode. No Brasil, não. Nós temos um país vizinho que faz. Inclusive tem Aonde muitos... Paulo Gustavo foi pra fora pra fazer os Foi, filhos, né? Tem foi, vários autores que foram sim. pra fora pra fazer isso, porque aqui realmente não faz. Sim. Mas assim, é a cabeça do sonhador, né? Vai muito ali, Não, vou e a vou gente- pegar uma amiga que me conhece, que a gente pode fazer isso. Mas blá, blá, a blá. gente vê É todas BO. as variáveis. A gente É. vê todas as variáveis e é B.O. Eu falei pra Emília, eu falei assim, Pras duas um dia a partes. gente vai acordar e vai ter uma mulher no portão pedindo a criança dela É. de volta. Não, isso E ela é vai coisa. levar a criança dela de volta. Sim. Tipo, não tem. Enfim. Daí Eu a gente acho entrou pra adoção, né? Uhum. Então a gente vai e passa. Só que daí a adoção é assim, você passa 1 ano, 2 anos, sendo Fazendo- vigiada, é um processo fazendo... bem burocrático. Vocês vão se tornar habilitados para tal, que também não é uma garantia. daí você entra numa fila. É. Daí você é escolhido. Daí você recebe assim, eu não sei nem direito o passo a passo, posso estar enganado aqui, né? Uhum. Daí você... Tá, um momento, você recebeu a criança com você. Ela é vigiada por anos na sua casa pra ver se ela tem um bom cuidado. E se ela não tiver um bom cuidado, eles pegam de volta. Foi Eu o que não eu sei fiquei como, sabendo, né? eu não sei se é exatamente assim esse processo. Eu sei que é um processo extremamente burocrático e que eu particularmente acho que precisa ser, porque existem pessoas que depois, mesmo passando por todo esse processo, ainda querem devolver. E tem esse outro lado e da tem esse- moeda, E aí, né? isso é muito, assim... E é uma coisa até, acho que fica uma dica pra quem tá escutando. Existe aqui em Cuiabá um lugar chamado Ampara Cuiabá, que é para pais e mães adotantes que passam por todo esse processo, fazem curso até pra se entenderem nesse rolê, se querem E ou não psicológico, querem. né? Total. Tem a questão da parte da justiça, tem o apoio psicológico. Então, fica a dica, que eu fui uma vez participar de uma palestra lá e mediei uma roda de conversa sobre pais homossexuais Ai, que tudo, adotaram. E dois vieram até de Porto Alegre, assim, sabe? E não são daqui. Mas os pais daqui foram buscar na pandemia de carro. Gente, é um trabalho lindíssimo, mas é aquela Aham. coisa, são vários passos.
E assim, E tem que ser muito determinante, né? Muito, Então, o que a muito. gente viu, assim, que talvez isso ia mudar a nossa vida. e vai mudar. certeza. e Não, vai assim, mudar. né? Talvez não, E né? eu falo Com que vai muito certeza. além, né, gente? Muito, Muito, É uma muito. responsabilidade pro Olha, resto da eu acho que a vida. gente ter o nosso salão. É um filho também, gente. A gente tem vários Mas filhos, o que a gente conheceu? Mães que têm filhos. E que a gente viu a rotina delas sendo mudadas, Total. assim. A gente teve colegas, influencers que trabalharam com a gente viu elas sendo mães solteiras, elas sendo mães sem pai. Então a gente viu toda a dificuldade que é e como a vida delas mudaram. E a gente a gente tá num Momento de caminho, vida. que talvez ele não pode ser quebrado no meio, assim, sabe? E talvez o que a gente fez, talvez vai ser desperdiçado, não sei, assim. Mas a gente decidiu que talvez não era Pra o momento gente que agora, tem né? o poder de escolha, né? Talvez, Mas né? eu acho que a E nova vocês geração têm agora tempo vem também, muito assim, ainda né? tem muito tempo pela frente. A gente até né? fala assim, daqui uns 5 anos, imagina, um MH com 7 anos, com certeza, Isso. se Deus quiser, vai estar estabilizadíssimo, que a gente vai precisar aparecer lá poucas vezes pra definir Isso. algumas coisas e tal, então a gente daí tem mais tempo pra fazer Pra isso, atender né? nós, né? Não, Clientes especiais. pode deixar, tem uma listinha aí que a gente não consegue escapar, né? Mas, gente, ó, a gente tem que fazer parte 2, porque tem muita coisa que a gente queria vai. perguntar, Sim. que a gente queria falar. Nossa, hoje E passou muito Muito rápido. Meu Deus, a gente fica quanto tempo? Já tem 1h e pouco, Ai, já. não consigo olhar a hora naquele relógio. Mas, Burra. mas a gente... É isso, assim, eu quero já estender o Sim. convite pra vocês voltarem, pra gente falar mais, porque eu adorei. Aceito. Mas, pra gente finalizar, o que eu queria perguntar pra vocês, a gente vai passar umas fotinhas maras de vocês, mas eu queria que Henrique dissesse o que você mais gosta no Miller. Ai, E meu Miller, o que Deus. você mais gosta no Henrique, pra gente terminar assim, nesse clima Se maravilhoso. você falar Nossa. nada, você vai ver, tá? Você vai pensando bem rapidinho aí agora o que você vai falar. Branco tá? do seu olho. A honestidade, a sinceridade, a Sua delicadeza. alma. Quem começa? Ai, Ai, olha só. não. Isso foi, Gente, essas fotos foram que pra casalzão. abrir o O primeiro NH, estúdio. Foram, foi um... Que foi quando eu conheci vocês. É. Aham. E vocês sabem que eu conheci vocês por meio da internet. Foi? Foi. Eu sigo, né, a Grazi Piccoli, da Casa Piccoli. E ela sempre, né, Ia muito, Gostou. ia lá muito. e tal. E aí eu achei super diferente de tudo que eu vi aqui em Os Cuiabá. conceitos do mais do mesmo, né? Aham. E as produções. A gente até fala que a gente foi traumatizado pelos outros salões, né? Então por isso que a gente vem com uma outra leva Outra de salão, proposta. outra proposta. É tudo que a gente viveu e a gente não gostou, a gente faz totalmente Sim. diferente, assim. Exatamente. E o trauma vem até, eu falo assim, vem das paredes brancas do salão, vem, isso, do vem do porcelanato. frio, assim. Ah, é até algo de fala. hospital. É, O outro eu salão falo assim, falou, ai, tudo bem, vocês vão fazer uma operação é uma check-up no meu correria, cabelo na minha cara, mas é não um precisa. ambiente tão frio, assim, que ninguém conversa, ninguém troca. É na pressa, eu falo, né? Parece eu não tinha tempo de perguntar o nome da minha cliente, porque era uma atrás da outra de 15 minutos, assim, que eu tinha que fazer a maquiagem. Caramba. Então não Uma tinha máquina. isso. É. Trabalhava com auxiliar, então era 15 minutos fazendo pele com auxiliar, 15 minutos comigo e próximo. Uma agenda de 30 maquiagens. Então não tinha vínculo nenhum. É tanto isso que a gente muda diferente. totalmente no MH, sabe? Totalmente. Até o primeiro MH, inclusive, era muito mais colorido, né? Muito. Que eu falo que a eu gente- lembro que a primeira vez que eu fui lá, você tava pintando. Ah, é mesmo? Aham. É, a gente passou pintando lá, acho que um ano que a gente ficou lá, a gente passou E eu pintando as cheguei lá, paredes, né? assim, tipo assim, num dia, eu vou lá porque eu já queria conhecer e tal. Aí eu bati lá na porta, tava fechada. Acho que era uma Ah, segunda-feira, Ficava alguma coisa perto assim. da praça? Do Marralo ali, não Do é? Marralo. Do Marralo, ficava na rua do Marralo. É. Agora tem o Sorveteria do Rei, Sorveteria Rei, já tinha, né? Aham, E não lembro. na frente Do do lado. It Cooks. Isso, Ai, It Cooks. Lembrei. E aí eu bati lá, a Henrique tava pintando a parede, assim. Aí A gente fez... você tava numa gente sala, botou mão numa na massa. salinha. E aí eu não sei o que você tava fazendo. Aí o Henrique Ah, montando algum móvel. cliente Pintando. pra você. Pintando alguma coisa. Aí eu sei que eu fui, acho que uns 2 dias depois. E Nunca mais aí. Nunca mais saiu. Nunca mais saiu. Arrasou. É. A gente fala que quem conhece o arco-íris ali fica, né? Não tem como foi, sair e acho assim. que foi um lugar de identificação, de. Nossa, sabe assim, aquela coisa de. Parece que é um lugar que conversa com aquilo que eu gosto, com aquilo que eu me identifico. Se sentir em casa, né? Eu acho que é... Muito. Você não se sentir, tipo, mais um número. É, Aquele exatamente. dia de faturamento no final do salão. Não, você sentiu uma experiência totalmente diferente. A gente fala, tipo assim, é muito bom a gente trabalhar com o que a gente gosta e amando aquilo e fazendo aquilo com gosto, né? E o salão, os salões em geral, eles tiram isso da gente, assim, com
desapunhalo, falo assim, vocês estão aqui de máquina de dinheiro, não tem que gostar, não tem que fazer, se ela gosta, se ela não gosta, o problema é dela, você tá aqui pra fazer dinheiro, ela pagou, pronto, beleza. É algo que incomodava muito a gente. Se deixar a gente vai ver ficar a gente aqui, como né? uma máquina, sabe? Se deixar a gente vai ficar falando. Mas algo que eu gosto muito no Henrique é a parceria, sabe? Ele é muito parceiro, ele é muito honesto. É algo que eu admiro muito nele, assim. Às vezes eu quero estar assim... Vamos ali fazer um negócio. Ele não pode, que é errado, nananã. E aí eu acho que é algo que eu admiro muito nele. Caráter. Mas eu acho que a gente deu muito certo, porque assim, o salão, por exemplo, que a gente pintou as paredes, se fosse só eu pintando, não teria dado certo o relacionamento. Então eram os dois pintando a parede, sabe? Eram os dois indo atrás, eram os dois fazendo... A gente fez de tudo e ainda faz lá no salão, porque a gente põe a mão na massa mesmo. E é isso que eu acho que conecta muita gente, assim, sabe? É o prazer de conquistar as coisas e ir pra frente, assim, sabe? Porque eu acho... Fala assim, se eu, por exemplo, fosse uma folgada da vida, não tinha dado certo. A gente já teria dado... Ou eu tava sendo um karma na vida do Miller, né? Eu tava fazendo alguma coisa, pelo amor de Deus. Já tinha abandonado. Porque eu acho que é isso que, assim... Acho que eu admiro ele e ele me admira. Que a gente também... A gente corre muito atrás, assim, sabe? A gente vai atrás pra fazer as coisas acontecerem da maneira que tiver e da maneira diferente do que a gente vivenciou, assim, sabe? Isso... E a gente se esforça muito, ele também, ele me ensinou muito isso, né? Em ser uma boa pessoa. Sabe, quando antigamente eu me pegava julgando as pessoas muito, eu me pegava sendo uma pessoa maldosa mesmo, jogando unha no copo dos outros, assim, sabe? E ele me mostrou que não, a gente tem que ser pessoas boas, e se a gente for bom, a gente vai colher o bom. Ele me ensinou o karma, assim, sabe? Eu não acreditava em karma, não entendia sobre isso, e ele me ensinou, tipo assim, se a gente fizer o bem, a gente vai colher o bem, não tem por essa, sabe? E eu, como era drag queen, vivia em boate, a noite é muito suja, né? É muito pesada. E assim, eu dormia até às 16 e acordava pra ir pra boate. E dormia até às 16 e chegava às 6 horas da manhã, dormia até às 16 e ia pra boate. Então era essa a minha vida, assim. Então eu falo que ele me arrancou disso e me falou assim, calma aí, que a vida não é só curtição e festa e balada, não. A gente tem que correr atrás da vida. Eu trago comigo que é muito isso, né? Tipo, quando o ser Determinado humano desde sempre, descobrir que a vida é feita de plantar e colher, a gente vai se tornar ser humanos super... Eu lembro que tem uma história muito engraçada, que quando eu conheci ele me contou e eu já tinha minha cadeira, já era maquiador e ele ainda continuava auxiliar. Porque no salão precisava de maquiador naquele momento, então eu ganhei a cadeira mais rápido. E quando a gente começou a se relacionar, ele tinha um colchão. E ele falou pra mim que tinha pagado... Uma cama, desculpa. E ele tinha pagado 4 mil naquela cama. E eu tava dormindo na mesma cama desde que eu era universitário. Eu nunca tinha dinheiro pra nada, nunca consegui comprar nada. Eu falei assim, como assim você recebe metade da metade do que eu recebo e você comprou uma cama de 4 mil reais? Então ali que me deu o estralo, assim, sabe? Que se a gente for determinado no que a gente quer, a gente consegue fazer as coisas, sabe? E que a gente tem que fazer escolhas, né? Durante a nossa vida. E fazer por onde, sabe? Sim. Fazer por onde. Ai, meus amores, muito, muito obrigada. A gente eu agradece. Amei ter vocês aqui. Vocês Vou sabem sentir da minha saudades. admiração. A gente aparece lá no salão. Pode deixar. Por favor, né? Eu amanhã tô lá. Vou aparecer. Por favor. Mas a gente agradece. Desculpa, amiga, pode falar. Queria agradecer vocês, para além, né, do podcast hoje. Vocês são inspirações, um caseaço de sucesso. Pra gente é muito como difícil, casal. porque eu acho que a gente ouviu tantas vezes que a gente não era nada e que a gente não conseguia chegar em lugar nenhum, sabe? Que a gente vê hoje que a gente... quando a gente recebeu o convite, a gente ficou assim, meu Deus, a gente vai falar o quê? É até difícil reconhecer, A sabe? gente vai falar o quê? A gente não tem nada pra gente falar, nossa. sabe? Quando a gente vê, assim, a vida virando mesmo e você se tornando uma referência, sabe? A gente vendo pessoas se inspirando na gente, fazendo as coisas do jeito que a gente fez, assim... Então é muito legal, graças a Deus, assim, sabe? Thank you, Jesus. Mas é isso, assim, a gente queria agradecer. Eu admiro, assim, absurdamente vocês. Ainda bem que a gente se encontrou nessa vida. E temos muitas histórias aí ainda pela frente. Muitas. Quero muito que vocês voltem aqui, porque eu acho que tem certeza. muita coisa pra falar. O MH... vocês podem falar o Instagram do MH para as pessoas seguirem o Instagram. mhbeauty._. E o de vocês? E o meu Henrique Andreato. E o meu é Miller Mota. Com 2T. Com 2T. 2L? 2L e 2T, né?
Miller com 2 L. M-U-L-L-R. Miller. Miller já teve tantos nomes. Ô, meu. Ô, tadinho. Ô, Gracinete, por quê? Nem a mãe dele chama ele de Miller. No jeito que escreve, ela chama de Miller. Miller. Com I. E ela põe 2 I, que é pra fazer a trema. Minha avó me chama de Millie. Ah, bonitinho. Ah, Millie da Tiquitita. Existiu. Miller, mulher e por aí vai. Mas é isso, gente. Muito obrigado pelo convite. A gente agradece demais. Admira demais esse fruto que vocês estão plantando, né? E eu acredito que vai ser E já colhendo. uma colheita, assim, muito farta. Parabéns. Ai, muito amém. Flamém pra todos nós no episódio. E vocês aí de casa, não esqueçam de curtir, compartilhar, Por favor, mandar pra por favor, amiga, pro por amigo, favor. pras inimigas, pro love, pro affair, pro amante, pra qualquer pessoa. Pro ficante. Manda. E pede a gente Fica aqui tipo- de novo, hein? É. Eu quero ver. A gente tem super uma história de que o ficante super deu certo, galera. É, então, assim, acredita aí. vai Vai na determinado, fé. corre atrás. Vai Não na desista, fé, aqui deu certo. Acredite. É hora de... amém! Oi, gente, mas é isso. A gente vai ficando por aqui. Mas, por favor, se inscrevam, deem like. Isso é extremamente importante pra gente. Engaja. Ativa o sininho. Assina o sininho. É chamar atenção na MSN, amor? Tá. Entendi. E a gente se encontra na próxima semana com um episódio maravilhoso pra vocês. Sempre, Muito sempre. boa noite, gente. Beijo, amigas! Oh, girls just